Uma criança por volta dos 12 ou 13 anos dificilmente tem a possibilidade de sair de um ambiente que provoque dor, sofrimento, humilhações, agressões. A criança é o reflexo do que acontece no seu lar, na sua casa, no relacionamento entre os seus pais ou seus tutores. Uma criança de 10 anos ou menos e que tem medo de tudo, encontra no seu lar, junto da sua família, a razão para sentir tanto medo, tanta insegurança. Uma criança com baixa autoestima encontrou no seu lar ou no lugar onde mais convive os fatores desencadeantes desse contexto. Medo de não ser capaz, ou pior, certeza de que é burra, de que não dá conta de fazer as coisas, porque ouve isso com frequência dos pais. Você nunca vai aprender nada, você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Um ambiente familiar tóxico que trata as pessoas sem respeito, sem dignidade, sob o contexto de medo de ser agredido, tanto verbal quanto fisicamente, certamente produzirá crianças e adolescentes que vão ter comportamentos problemáticos na escola, na sociedade, no trabalho. Mas não é apenas a agressividade que machuca e cria traumas. A rejeição, a indiferença e a falta de acolhimento também causam danos emocionais absurdos. Ouço muitos relatos de jovens e adultos tristes, provenientes de famílias muito ricas, que relatam a indiferença afetiva do pai, que era o provedor de tudo que o dinheiro pode comprar, mas que nunca abraçou, nunca foi numa confraternização da escola, nunca assistiu o filho ou a filha se apresentando ou quando competia nos jogos escolares, sempre foi omisso como figura paterna. Ser pai não é apenas custear o filho, ser mãe não é apenas ensinar, alimentar, suprir as necessidades básicas. Essa é a parte mais simples, a parte mais fácil da paternidade, da maternidade. Vai muito além disso. Crianças em situação de miserabilidade, mas com pais amorosos e protetores, se tornam adultos saudáveis emocionalmente. Em famílias milionárias, mas que não acolhem, as crianças se sentem naturalmente rejeitadas e vão ser adultos emocionalmente instáveis. Quando eu atendo um adulto num relacionamento tóxico, eu sempre questiono: o que é que te mantém ali? Por que motivos você continua nessa relação que te traz dor? Mas e a criança? Como é que a criança poderia sair desse ambiente tóxico proporcionado pelos próprios pais? Isso é praticamente impossível. Então, que chance essa criança tem se nós não tratarmos também esses pais? A criança não tem maturidade emocional para entender esse complexo contexto de ambiente familiar no qual ela está inserida. Para a gente dar uma chance para essa criança ou esse jovem, é importante um trabalho terapêutico que inclua os pais, para que possa ser atenuado esse ambiente disfuncional e tóxico no qual esse jovem é uma vítima. Até que esse jovem, se não colapsar emocionalmente antes, tenha condições de sair desse ambiente familiar nocivo por si só, com a maioridade, trabalhando, estudando, etc. E possa, a partir daí, buscar outros mecanismos de autoconhecimento, autorreflexão, terapia, de modo a ter uma possibilidade de vida tranquila e serena, acreditando no seu potencial, se percebendo como sendo merecedor de coisas boas. Adultos desequilibrados emocionalmente causam danos emocionais ao seu redor, sendo filhos, irmãos, amigos, cônjuges, e não seria diferente quando se tornam pais. Então, se você tem hoje filhos, ainda crianças, jovens, com comportamentos difíceis ou problemáticos, ou mesmo filhos já adultos, mas que estão tendo dificuldade de seguirem o seu caminho sozinhos, de enfrentar as dificuldades naturais da vida, comece a olhar, a observar o seu ambiente familiar, como foi, como tem sido. E talvez você consiga perceber que o filho problemático, em 99% dos casos, é apenas um reflexo dos problemas e dificuldades do ambiente familiar. Se para nós adultos é difícil entender que alguém agride verbalmente sem motivo, que está constantemente alcoolizado, que não dá carinho, que não cuida e zela quando tem a responsabilidade legal de fazê-lo, imagine para uma criança que nasce nesse contexto, como é que ela deveria lidar com isso? Nós adultos verbalizamos, contamos para um amigo, ficamos deprimidos, buscamos terapia, mas e a criança? Ela não tem a possibilidade de fazer nada para sair disso. Então,
Como é que ela extravasa essa dor que ela está sentindo? Como é que ela põe para fora essa tristeza, essa raiva? Alterando o seu comportamento, se transformando numa criança problemática que vai precisar de terapia. A sua criança problemática é apenas o reflexo do seu ambiente familiar. Gratidão por servir e um grande abraço a todos.